Olá, paz, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. E hoje o livro que o Senhor me deu foi Sofonias, o capítulo 2, do versículo 4 ao 7. Eu gostaria só de explanar um pouquinho a respeito de Sofonias, porque são somente 3 capítulos e de alguma forma eu vou estar explicando melhor, né, um pouquinho antes, para a gente ficar especificamente nesses versículos de 2, né, capítulo 2, de 4 a 7. Mas antes de mais nada, vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença, eu me rendo a Ti plenamente, Pai, em adoração, em gratidão, agradecendo a Ti pelo dia de hoje, agradecendo a Ti pelo clima, agradecendo a Ti pela vida. Eu agradeço a Ti por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em minha vida. E eu me coloco agora rendida em Tuas mãos, aqui, sensível à voz do Espírito Santo, para que ele venha resplandecer através de mim, a palavra a qual eu já li, a qual eu já estudei, para que alcance o alvo necessário. Então, Espírito Santo, eu me coloco agora em plena dependência de Ti, sabendo que o Senhor vai me usar como uma palavra, como uma flecha assertiva ao coração de quem ouve. Eu me rendo plenamente para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Olá, boa noite, Ângela. Glória a Deus. Graça e paz. Eu gostaria de iniciar fazendo aqui a pergunta de sempre. Você tem ouvido a advertência de Deus e usufruído do seu favor? Esse capítulo 2, ele se divide aí em vários versículos com subtemas, e o subtema que eu vou trabalhar hoje é de 4 a 7, que é o juízo contra a Filistia. E dando uma estudada sobre o livro de Sofonias, capítulo 1, 2 e 3, vendo todo o contexto, me remeteu à lembrança da semana passada, a qual o Senhor me deu a palavra de Daniel, onde de alguma forma o Senhor estava ali preparando o seu povo para a sua volta. E nos dias atuais, o objetivo do livro de Sofonias é justamente esse, fazer com que o povo de Judá ali se arrependa, né, das maldades, da idolatria e de tudo aquilo que eles estavam fazendo que não eram coerente à vontade do Pai, e dando a chance para eles terem um coração humilde, se renderem ao Senhor e buscarem a sua face. Mas hoje, especificamente, eu vou falar aqui do 4 ao 7, que é o juízo contra a Filistia. Então, como eu havia dito no capítulo anterior, Judá, ele havia se corrompido, né, adorando outros deuses, consultando outros deuses a respeito daquilo como eles deveriam comandar aquele país, né? Na verdade, aqui fala a respeito de Josias, né, que era o reinado de Josias, e ele era filho de Amós, rei de Judá, né? Então, aqui o Senhor, ele vem dando um alerta para Judá, porque Judá havia se corrompido, ele trouxe outros deuses do Egito, da Síria, né, de vários lugares, os quais o Deus verdadeiro foi ficando de lado. E aqui o Senhor, ele vem com uma sentença para a vida de Judá, advertindo eles para acordarem. Olha, eu virei destruindo, né, tudo. No capítulo 1 ele acaba falando isso, que vem destruindo tudo que Deus criou. Em específico, nesse versículo 2, ele fala exatamente sobre a cidade de Judá, né? E aí Judá, de alguma forma,
ela remete aqui a alguns povos, digamos assim. O povo era Judá, mas tinha exatamente as cidades que eram ali dentro desse nicho que era subjugado, o Judá de alguma forma fazia parte ali. Eu gostaria de ler aqui, ó. Gaza está agendada para demolição. Asdod será varrida ao meio-dia e Ecrom vai ser arrancada com raiz e tudo. Condenação para os povos da beira do mar, para o povo marítimo de Creta. A palavra do Eterno é má notícia para vocês, que se estabeleceram em Canaã, o território filisteu. Vocês estão destinados à destruição e não haverá sobreviventes. As terras dos homens do mar se transformarão em pastagem, um território de pastores e de ovelhas será posse do que restar da família de Judá. Dia após dia eles vão pastorear à beira-mar e à noite vão dormir em Ascalon. O próprio Eterno vai olhar por eles e ele vai tornar as coisas tão boas como eram antes. Então, nesse versículo 4 ao versículo 7, aqui a gente está falando de Gaza, de Asdod, de Ecrom e Creta, né? Então, dentro desse território filisteu, existiam essas cidades aí, circunvizinhas, e o Senhor estava trazendo destruição para esse povo, porque os deuses desses povos estavam influenciando Judá. Então, na verdade, Judá já estava pervertida, corrompida por esses deuses. Eles não consultavam mais a Deus a respeito de nada, a respeito desse reinado, como deveriam estabelecer, o que deveria ser ou não. E aí o Senhor vem com esse aviso. No capítulo 1 vem com esse decreto, e aqui no capítulo 2, exatamente, ele diz, né, que de alguma forma ele tá dando aí oportunidade daquelas pessoas que estão vivendo nesse lugar que tem uma palavra de como que eu posso dizer? Uma palavra de juízo mesmo, né? De juízo, e aqui, de alguma forma, aquele povo que vivia dentro dessa, né, de todo Judá e essas cidades circunvizinhas, eles estavam trazendo tudo aquilo que não agradava a Deus. Porém, existia ainda um remanescente que vivia dentro de Judá, né? Existia ali um povo verdadeiro que não se rendeu, né, à idolatria, não se rendeu aos deuses, né, desses lugares, que não se corromperam, né? E a gente pode trazer para a nossa realidade hoje, né? Claro, eu não sei a sua vida, mas a maioria das pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador, elas de alguma forma tiveram um período, né, no mundo, tiveram um período onde a sua vida poderia ter sido corrompido pelas questões desse mundo. Mas quando a gente encontra Jesus, o objetivo é qual? O objetivo é justamente colocar Deus como nosso único e suficiente Salvador, buscar a face dele, né? De alguma forma a gente vai até Deus para ter e viver esse novo estilo de vida, o qual está baseado na palavra dele. E aqui o povo de Judá já não fazia mais isso, né? Então o povo de Judá já havia se corrompido, já tinha idolatria, já tinha uma série de coisas que eles estavam deixando literalmente Deus de lado. Então, mas mesmo diante de tudo isso, existia um povo remanescente, como é os dias de hoje, né? Existe aquele povo que tem idolatria, existe aquele povo que, né, tem diversas religiões. A gente sabe que Deus é o único, mas existe aquela igreja que vai estar mais próxima ou literalmente vivendo dentro do que a palavra diz, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado em relação à busca da religião em si, né? Porque a religião, o ditado do mundo é assim: todos os caminhos levam a Deus. Só que a palavra de Deus diz que o único caminho que leva a Deus é Jesus.
Então Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém pode ir ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Então essa é a premissa para você saber que de alguma forma Jesus é aquele que vai ser colocado como único na sua vida, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Porque o Senhor, ele fala que a glória dele, ele não dá a homem nenhum, e também não gostaria que ninguém colocasse deuses em seu lugar, né? Porque Jesus já veio, já morreu por nós, ele é o nosso intermediador e ele é aquele a qual a gente pode pedir. Rasgou-se o véu quando Jesus ressuscitou, e o rasgar desse véu fez com que tivéssemos aí acesso direto ao Santo dos Santos. E nessa palavra aqui, o que eles haviam feito? Eles tinham se corrompido, eles não buscavam mais a Deus, eles não adoravam mais a Deus, eles não buscavam direção de como manter aquele reinado dentro da vontade da palavra de Deus, eles se corromperam, né? Então, mas mesmo se corrompendo, ainda existia um remanescente, existia um povo ali que tinha um coração humilde, que tinha um coração devoto e que não se corromperam, né? E aí Deus fala, o que me chama bastante atenção nesse capítulo aqui, 2, é que Deus ele traz o juízo para Gaza, Ascalon, Asdod e Ecrom, que são as terras dos filisteus, mas ele fala assim, ó, que ele é o refúgio para aqueles que têm um coração humilde, para aquele que se volta a Deus, para aquele que se arrepende, né? Então o Senhor aqui, ele tá dando tempo para ajudar se arrepender, para ajudar de modo geral, né, buscar a face do Pai. E aí qual que é a nossa reflexão diante dessa passagem aqui, né? Eu escrevi alguns itens aqui e diz assim, ó, o que temos feito que tem desagradado ao Senhor, né? Onde estamos buscando resposta para as nossas questões e problemas? Tenho tido a humildade de reconhecer a soberania de Deus e buscar respostas e orientação somente nele? Estamos tentando resolver na força do nosso braço? Qual é a luta que você tem enfrentado e tido instruções de Deus para mudar toda essa situação, né? Temos mais alguns itens aqui. Temos tido uma vida de comunhão com o Senhor? Ou só pedimos e, como filhos mimados, só queremos o favor de Deus e não fazemos a nossa parte nem aquilo que agrada a Ele? Sua vida tem sido reflexo de Jesus na terra? Suas atitudes têm sido de ajudar ao próximo ou somente fazer por você mesmo? O povo de Judá, eles estavam aqui andando de uma forma errante, mas Deus estava dando oportunidade, principalmente para aqueles que não se corromperam e tinham um coração humilde, mas para aqueles que já tinham sido corrompidos. O Senhor estava trazendo uma palavra para dar tempo deles se voltarem novamente face a face ao Senhor, né? Buscarem a face de Deus. Então, eu creio que diante de todas essas perguntas, as quais eu acabei fazendo aqui, né, o que temos feito que de fato tem desagradado a Deus, né? Então, é algo que é pra gente refletir na nossa vida do dia a dia, né? E aí, como eu falei na semana passada a respeito da volta de Jesus, em Sofonias também tem uma alusão à volta de Jesus, porque é como se o Senhor viesse e destruísse tudo e levasse o seu povo. Um povo remido, um coração humilde, um povo que realmente o tem como seu único e suficiente Salvador, né? Mas, diante disso tudo, qual tem sido a minha ou a sua conduta diante do Pai? Para que o nosso coração, a gente ouça, né, a voz dele, para que a gente de fato obedeça aquilo que ele nos oriente e de alguma forma a gente usufrua do favor do Pai. Porque aqui Deus estava dizendo, se você se arrepender, se você se voltar a mim, se você mudar o seu modo, se você ter um coração humilde, voltar a sua face para mim, eu vou te proteger, né? E aqui o Senhor fala que ele é o refúgio, ele é a vitória desse povo que não se corrompeu ou daquele que voltaria para ele, né? Porque em Jesus há o quê? A solução, em Deus a instrução,
em Deus há socorro. Ele fala que Ele é o nosso lugar de refúgio. O próprio Salmo 91 diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos. Por quê? Porque esse é o Deus que cuida do seu povo. E aqui tinha um povo que ainda não tinha se corrompido e o coração dele estava em humildade ali para o Senhor. Então é importante você ter essa consciência de que quando você anda de acordo com a vontade do Pai, quando você anda de acordo com a vontade daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, de acordo com a palavra, com o coração humilde, né, resgatando aí tudo aquilo que você deixou de fazer, né? Tem tempo com Deus de oração? Tem tempo de devocional? Tem tempo de leitura de Bíblia? Né? Tem tempo de jejum? Tem tempo aí de estar ali sensível à voz de Deus? Porque a maioria das vezes, né, isso eu tenho aprendido nesses últimos anos, a gente vai à presença de Deus, ora, pede perdão pelos pecados, pede, né, agradece, se vai. A gente não para ouvir a voz de Deus, né? Porque você está se relacionando com o Pai. Então, se você vai à presença do Pai, você o adora, você pede perdão, você bendiz o nome dele, você coloca as suas questões, as suas necessidades, e aí você agradece e vai embora, você está falando de uma forma única, você só manda a informação, só que você não está deixando ouvir a voz de Deus. Então é importante que depois de toda oração, de toda adoração, né, de toda petição, de todo agradecimento, você tenha um tempo para ouvir a voz de Deus. Porque Deus queria orientar esse povo. Deus queria orientar a vida de cada um deles. Mas eles se distanciaram de Deus. Então, enquanto você está distante de Deus ou indiferente às suas advertências e não tem usufruído do favor dele pela sua vida, pela condição daquilo que você almeja, né? Porque Deus, ele quer se relacionar, então é igual um pai, né? Nenhum pai fala com o filho e faz vários questionamentos, só coloca as coisas para o filho e sai e deixa o filho lá depois, sem entender ou sem questionar ou sem nenhuma resposta. Assim é o filho. O filho não chega para o pai e começa a falar, pedir e pai, tchau. Não, ele fica ali para ouvir a resposta do pai. Né? Assim é comigo e com você. E aqui esse povo, eles não estavam ouvindo mais a Deus. Por isso que Deus diz que é o juízo de Deus contra esse povo filisteu aí, da Filistia, né? O tema do subtítulo que eu vi aqui na minha Bíblia é Filistia, então, que é o povo filisteu. Então, de alguma forma, o que você tem feito para que você caminhe segundo a vontade do Pai, ouvindo a advertência que Ele te dá e usufruindo do favor que Ele tem, porque aqui Ele queria ser socorro para esse povo. Ele disse na palavra dele, Ele diz aqui assim, o próprio Eterno vai olhar por eles, Ele vai tornar as coisas tão boas como era antes. Por quê? Porque Deus, Ele não é um Deus que quer nos punir, Ele não é um Deus que quer joga rainho, né, do céu, ou ele quer nos fazer mal. Pelo contrário, quando o Senhor nos corrige ou nos adverte de algo, é para que a gente aprenda com Ele, para que a gente de alguma forma cresça em Deus, que a gente amadureça no Senhor. E aqui o Senhor estava dando chance a esse povo também. Então, o que você tem vivido de provação, né, tem te levado para mais perto do Pai? Você tem se achegado mais a Ele, ouvido a advertência dEle, para que logo depois você usufrua o favor dEle? É importante você ter essa consciência, saber que o que Deus faz é sobrenatural e aquilo que você tem que fazer, que cabe a você, você vai ter que fazer. Lembro agora de uma passagem onde o povo do Egito estava ali atrás do povo de Moisés, né? O Senhor já tinha pedido para eles deixarem o povo ir embora, ele tinha deixado o povo ir embora, e aí o Senhor fecha o coração do faraó e manda, né, todo o exército de faraó atrás do povo judeu ali, do povo de Israel. Só que o que aconteceu? Na hora, Moisés começou a orar e Deus faz uma pergunta: Moisés, por que tu oras?
Agora não é hora de orar, agora é hora de agir, toca as águas, né? Então, tem momentos que a gente vai ter que agir, né? Porque a oração é uma vida diária diante do Senhor. A nossa vida tem que ser dessa forma, uma oração diária. Então, você tem que ouvir a voz de Deus para exatamente saber a hora que você tem que agir. Exatamente para você saber, não, agora é a hora que eu tenho que me render, não, agora que eu tenho que me derramar, agora que eu tenho que pedir perdão, não, é agora que eu tenho que falar, meu Deus, eu não quero mais esse estilo de vida. Chega, eu cansei, entendeu? Porque o que o mundo tem para nos oferecer? Só ilusão, nada, nada. Agora Deus não, Ele tem uma vida eterna, Ele tem toda a provação que a gente tiver, a gente nunca vai estar só. Ele vai estar nos amparando, nos forjando, nos lapidando e literalmente caminhando dia após dia conosco. Então, quando a gente deposita nossa confiança em Deus, ouve a sua advertência, a gente usufrui do seu favor. Então, é importante que você tenha essa plena consciência, é importante que você reflita sobre tudo isso, é importante que você saiba o papel que cabe a você, porque você ficou sensível à voz de Deus e ouviu a instrução para receber o favor dele, entendeu? Então é importante você fazer a sua parte e é importante saber que ele sempre vai ser fiel à parte dele. Ele nunca vai nos desamparar, né? A gente pode estar aí no olho do furacão, a gente está vivendo uma situação difícil, a gente está aí de alguma forma vivendo inúmeras situações adversas. Mas a Bíblia diz, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo, inclusive a adversidade, porque ela nos leva para o propósito do Pai. Então é importante que você tenha essa consciência. É importante que você saiba que esse povo estava recebendo a sentença de Deus porque fechou o coração para o Pai. Fechou os ouvidos para a orientação de Deus. E aí o Senhor estava dando tempo para eles usufruírem do favor de Deus. Então é importante que eu e você reflita sobre tudo isso, né? E aí vem mais uma pergunta: qual é a forma que você tem ouvido a voz de Deus? Porque o Senhor, ele pode falar através da palavra, te dar o discernimento e a clareza para você entender. O Senhor pode falar audível, né, com você. O Senhor pode falar através de um louvor. O Senhor pode falar através de uma palavra ministrada. O Senhor pode usar um profeta. O Senhor tem inúmeras formas, a natureza, o vento, né? Quantas vezes eu estive aqui no meu quarto orando, buscando ao Senhor, estava ali de janela aberta, glorificando e buscando, e aí eu olhava de repente para uma nuvem e ali eu via um formato de algo que era exatamente aquilo que eu precisava, de um sinal de Deus. Então o Senhor, ele tem inúmeras formas de falar conosco, ele tem a forma de falar dentro da nossa mente, né? E aquilo ali a gente entender que é a voz de Deus, né? Então é importante você ouvir a voz de Deus, porque quando você ouve a voz de Deus, seja na advertência, seja no amor, você vai usufruir do favor dele para a sua vida. Então é importante tudo isso e assim, que você possa ter essa consciência, que você tenha essa plena certeza que assim como Deus, mesmo trazendo uma sentença para o povo de Judá, né, para todas as cidades circunvizinhas ali, o Senhor deu tempo para eles buscarem a face do Eterno. O Senhor deu tempo para eles se arrependerem. Aqueles que já tinham se corrompido, apesar que tinham pessoas ali que não se corromperam. E o Senhor falou assim, olha, aquele que não se corrompeu, aquele que não se perdeu, ele estará debaixo do meu refúgio. Ele estará guardado por mim. Ele estará afirmado em mim e eu vou protegê-lo. E a gente traz para os nossos dias atuais, né? Hoje a gente está vivendo um tempo de muita crise, né? Crise em diversas áreas, inundações, são terremotos, são o clima gelado, que a gente está vendo que ali nos Estados Unidos várias pessoas já morreram, aqui as pessoas estão morrendo com a chuva. Então, tem gente morrendo pelo calor,
né? Então, quer dizer, diversas formas está tendo aí um reboliço na Terra, né? A gente viu agora recente como que é o nome daqueles... Algo que vem do espaço, eu esqueci o nome, mas que caiu ali na Alemanha, né? Então, de alguma forma, e aí fala que tá vindo um outro, né? Que de alguma forma tá bem próximo do planeta Terra. Então, quer dizer, de alguma forma, meteorito, né? Que fala. Então, significa que eu e você devemos estar preparados para a volta de Jesus. Eu e você devemos ter um coração humilde. Eu e você devemos olhar para a nossa vida, assim como Davi. Porque Davi falou o quê? Sonda em mim, sonda o meu coração, sonda a minha vida. Veja se há algum caminho mal, porque eu quero mudar, eu quero andar de acordo com a tua palavra. Então é importante que você peça para o Espírito Santo, que já habita em você como filha amada, como filho amado do Pai, para o Senhor sondar a sua vida, para que você tenha um coração humilde, e dentro desse coração humilde você volte para o Senhor, você escute a advertência dele, para que você venha usufruir do favor dele para a tua vida. Amém? Eu agradeço cada um que entrou, eu louvo a Deus por vocês. Se vocês quiserem fazer pedido de oração, vocês podem deixar aí nos comentários. Eu estarei orando por cada um, intercedendo pela vida de cada um, pela necessidade de cada um, e à medida que o Senhor for fazendo, né, a obra, ou se você, né, recebeu a bênção através dessa palavra, você tem aí os comentários para você contar o seu testemunho. Então é importante você dar glória ao Pai, é importante você saber que Ele cuida de você, amém? Então eu gostaria de orar agora com você, agradecendo essa palavra, agradecendo que toda advertência que Deus está dando é uma oportunidade para a gente, de alguma forma, buscar a face dele, buscar ter um coração humilde, buscar ter intimidade, buscar caminhar dentro do que a palavra dele diz. Porque quando caminhamos segundo a vontade do Pai, quando caminhamos segundo o que a palavra de Deus diz, a gente vai viver de fato o favor de Deus. Nós viveremos o favor de Deus, porque Ele é aquele que cuida. Nele há refúgio, nele há socorro bem presente na hora da angústia, nele há resposta para toda e qualquer situação. Se você buscar a face do Senhor, a Bíblia diz que, eu não sei exatamente o livro agora, mas tem um versículo que diz assim: se verdadeiramente você buscar a minha face de todo o seu coração, eu vou me revelar a você. Então, quando o Senhor se revela a você, quando o Senhor, de alguma forma, manifesta a glória dele para você, é porque você realmente se rendeu. Você realmente se colocou ali num papel de humildade, num papel aonde você tocou o coração do seu Pai, né? Para que você sentisse a manifestação da presença, a orientação, o poder, a glória, a manifestação do seu amor. Então é importante que você saiba que todas as vezes que Deus te advertir de alguma coisa, ouça a advertência do Pai. Não ignore, né? Porque quando você ignora, é o que está dizendo aqui na palavra, todo aquele que ignora o Pai, né? Aqui o Senhor estava dizendo que eles abandonaram, eles iriam ser destruídos porque eles estavam deturpando a verdade, eles estavam destruindo a imagem do Deus vivo. Então é importante que você ouça a voz do Pai, é importante que você se renda ao Pai, é importante que você tenha uma vida diária de acordo com a vontade do Pai, porque Jesus ele pode voltar a qualquer momento. A gente já está vivendo o início das dores, né? Tem muito ainda que a gente passar, ou as pessoas que ficarem aqui passar, né? Eu digo isso porque eu oro todos os dias, eu procuro estar com a minha vida ali o mais correto, e quando eu não estou, o Senhor vem, me mostra, se revela a mim, eu já mudo automaticamente. Eu lembro, né, boa parte da minha experiência de vida com Deus,
a gente, sei lá, caía ou fazia uma besteira ou qualquer coisa que desagradava a Deus, mas até cair a ficha, até a gente ter o discernimento de que, puxa, é isso, né? Demorava muito mais, mas à medida que eu fui acentuando a minha intimidade com Deus, à medida que eu fui lendo a palavra, à medida que eu fui meditando na palavra, à medida que eu fui sendo esmiuçada e dentro das provações as quais o Senhor permite a gente passar para o nosso crescimento e amadurecimento, hoje, quando eu já sei, Senhor, imediatamente já peço perdão, imediatamente já me recoloco ali diante dele e já mudo de atitude. Porque é isso que Deus quer. Porque Deus não está preocupado com o nosso pecado, Ele está preocupado com o que a gente vai fazer depois com ele. A gente vai cair, ficar rendido e se entregar? Ou a gente vai sacudir a poeira, pedir perdão e recomeçar novamente? Né? Então é importante que você saiba ouvir a advertência de Deus para que você de fato usufrua do favor de Deus. Porque Ele é Pai e Ele está disposto a cuidar de você. Ele está disposto a ouvir sua voz. Ele está disposto a te abençoar. Tenha plena certeza disso. O juízo só vem para o rebelde. O juízo só vem para aquele que não obedece a Deus. O juízo só vem para aquele que não quer nada com Deus. Agora, se você tem uma vida com Deus, devocional com Deus, oração, jejum, leitura da palavra, tá ali, ó, caminhando, porque também não adianta só ler e não viver, né? A palavra de Deus, ela fala que se a gente lê a Bíblia e não executa na prática, é como se olhar no espelho, sair dali e esquecer do que você viu. Então, a palavra de Deus é sempre uma atitude, um posicionamento com uma ação. Você sempre, diariamente, todos os dias vai ter que estar se posicionando. Eu renuncio o pecado, eu renuncio isso, eu agarro a advertência que Deus está me dando, eu me pego a isso para eu poder viver o favor de Deus. Então, que você tenha essa plena certeza de que quando você caminha dentro daquilo que é a vontade de Deus, Ele vai trazer aí para você o favor dEle. Ele vai se revelar de uma maneira aonde você, de fato, viva o melhor de Deus. E é isso que Ele quer. Amém? Eu vou orar agora por você. Maravilhoso Deus, eu agradeço a Ti, Pai, por cada um que aqui entrou, por cada um que aqui está, e que da mesma forma, Pai, que o Senhor revelou ali a advertência para o povo de Judá, dando a eles chances, Pai, deles se renderem a Ti, dando chances, Pai, deles refletirem aquilo que eles estavam fazendo que não agradava o Teu coração. Pai, sabemos que nós somos imperfeitos e a gente peca todos os dias, mas que o pecado, Deus, seja um acidente nas nossas vidas, não seja algo cotidiano, Pai. Que a gente possa escolher ter uma vida santa, uma vida santificada diante de Ti, separada do pecado, separado de tudo aquilo que, de alguma forma, nos afasta de Ti. Pai, que o Senhor venha nos dar instrução. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti que o Senhor capacite cada um que aqui está, ou cada um que ouvirá essa live, com os dons espirituais. E um dos dons, Pai, que a gente necessita nos dias os quais estamos vivendo é o discernimento de espírito. Que o Senhor venha dar, Senhor, esse discernimento para as pessoas, para a gente não ser enganada pelas palavras de muitas pessoas que estão dizendo em nome de Deus e não está andando conforme aquilo que a palavra de Deus diz, porque a Tua palavra diz que a boa árvore, Pai, é aquela que verdadeiramente dá frutos, Pai. Então não adianta falar e não viver, não adianta orar e não viver, não adianta ler a Tua palavra e não viver a Tua palavra, não colocar em prática no dia a dia. Não adianta, Pai, a gente ter o conhecimento daquilo que é certo, mas continuar fazendo o errado. Então, meu amigo Espírito Santo, Tu és aquele que nos convence, Pai. A Tua advertência vem para nos colocar no prumo da Tua misericórdia, para colocar, Senhor, a gente no alinhamento da Tua perfeita e agradável vontade, Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, aqui estamos, Pai, através dessa oração, clamando a Ti em concordância, Senhor.
para que o Senhor venha se revelar a nós, seja na advertência, assim como o Senhor fez com o povo, Pai, de Judá, dando tempo para que eles pudessem se arrepender, e aqueles que já estavam ali debaixo da tua graça, o Senhor renovou ali, dizendo que cuidaria deles e que o mal não iria sobrevir sobre eles. Então, Pai, por mais que estejamos vivendo aí o início talvez das dores, Pai, que nós possamos estar firmados em Ti, para que o Senhor seja o nosso refúgio, para que a gente não sofra, Pai, o Teu juízo, ou abre legalidades para o inimigo atuar na nossa vida, fazendo da nossa vida aquilo que Ele quer. Mas não, Senhor, não permita que o inimigo toque nas nossas vidas, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê a capacitação da escolha certa diante de Ti, que o Senhor venha colocar na nossa mente, no nosso coração, aquilo que precisa ser mudado, e que isso, Pai, venha através da leitura da Tua Palavra, porque quando lemos a Tua Palavra, vemos aquilo que é certo e aquilo que é errado, sabemos aquilo que o Senhor quer e aquilo que o Senhor não quer, aquilo que te agrada e aquilo que não te agrada. Então, meu amigo Espírito Santo, eu clamo a Ti pela vida de cada um que aqui está, que o Senhor venha com o Teu novo, que o Senhor venha com o Teu favor sobre as nossas vidas, e que cada um aqui, Pai, possa estar com o coração rendido, obediente, ouvindo a Tua advertência e ouvindo e colocando em prática a Tua orientação, para que de fato, Pai, possamos viver o Teu favor, para que de fato, Senhor, a Tua misericórdia nos alcance, o Teu amor nos alcance, a Tua bondade nos alcance, Espírito Santo de Deus. Assim eu Te louvo, assim eu Te glorifico e assim eu Te exalto, em nome de Jesus. Eu peço para cada um que entrou, se puder partilhar na sua lista, encaminhar, curtir, porque quanto mais curtida, quanto mais comentário, mais relevante fica. E aí isso está no poder das nossas mãos, né? Enviar a palavra de refrigério para aquele que precisa, né? Só com um clique você já faz exatamente isso. Você abençoa uma vida com a palavra que Deus tem. Então, que eu e você possamos partilhar essa palavra, que podemos curtir, que possamos aí estar atento a tudo aquilo que o Senhor tem nos dito, a tudo aquilo que o Senhor tem nos orientado. Amém? Deus abençoe sua vida. Até quinta-feira, se Deus quiser.